boa noite, cientista de dados. Que massa que você tá por aí. Geralmente é difícil a gente falar uma parada assim, né, com medo de errar, né, mas eu posso falar sem dúvida nenhuma, olhando nos seus olhos, que a gente nunca viveu uma era onde dados fosse tão abundante quanto agora. Já parou para pensar? Cara, a gente vive uma era onde tudo é digital, saca? As paradas que ainda não são digital estão ficando digitais. Por quê? Porque facilita a vida da gente, né? Dados veio para automatizar muitas coisas que antes eram feitas por nós. Lembra da época lá da Revolução Industrial, antigamente, né, nas plantações lá, usava os boizinhos para puxar lá o arado e fazer aquela coisa toda lá. De repente, pum, inventaram as máquinas lá, e aí agora, hoje em dia, as máquinas tinham um motorista, né? O motorista passava a fazer aquela colheitadeira lá, sem aquele tanto de gente lá, os cavalinhos puxando o trem. Por quê? Porque veio a Revolução Industrial, transformou tudo, e aí, de repente, a galera que fazia o trabalho manual já não faz mais. E aí, agora, se você olhar para os campos, o que tá rolando lá é que não vê mais gente, mano, nessa máquina. Até o maquinário é controlado ali por inteligência artificial, que você, cientista de dados, desenvolveu e ajudou a desenvolver. Né? Então, assim, a gente vive uma era brutalmente próspera para quem sabe trabalhar com essa parada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? A gente tem aqui um compilado de dúvidas do aspirante, né? Do aspira, né? Como diz os caras lá do filme, né? No Tropa de Elite, o aspira, né? O cara que está, né, entrando na área, né? O aspirante. Então, são 10 dúvidas muito comuns que eu trouxe aqui para a gente conversar sobre a revolução dos dados, para você ficar ligado, né? Antes de falar exatamente das dúvidas, eu queria mostrar para você o porquê que agora é esse melhor momento para ser cientista de dados, né? Que é o cara que vai trabalhar com essa abundância aí desse nosso mineral digital, né? Desse nosso tesouro digital, que não é um Bitcoin, mas que são os próprios dados em si, né? Falando nisso, até o Bitcoin é um dado, né? Até a criptomoeda é um dado, se for parar para pensar, né? Então, olha só que interessante. Eu compilei aqui, eu adoro mostrar essa ferramenta que a galera lá de Utah, a galera que fica ali a leste da Califórnia, ali, Utah, nos Estados Unidos, tem uma galera lá que trabalha muito com os dados que trafegam aí na web, né? E essa galera, como eles são muito feras, são muito especialistas, eles fizeram um compilado daquilo que são a carga de dados que é dado na rede ali ao longo do tempo, né? E como essa parada é gerada de forma constante e não para, o que foi feito foi um recorte temporal ali de 1 minuto durante um dia para mostrar para a gente o que é esse tamanho, esse volume de dados, né? Então, o que a gente vai ver aqui agora é imagens que representam 1 minuto numa escala aí de um dia, para a gente ver o volume de coisas que acontecem aí ao redor da web, por meio, é claro, das mídias sociais e por aí vai, por onde a gente trafega, beleza? Eu deixei o site aqui, e é claro, eu vou compartilhar tudo isso aqui com você no Telegram, ao final do nosso bate-papo aqui, eu jogo lá no Telegram, que no nosso script tem esse site, tá? É a galera da Domo, beleza? Os grandes consultores de dados aí, né, fizeram um trabalho chamado de Data Never Sleeps, né, os dados nunca dormem, né, então eles fizeram um compilado, vou deixar esse link aqui, um estudo sensacional para mostrar o tanto que o trabalho com dados é grandioso. Então, olha só, que interessante. Frisa aí na sua cabeça agora, eu tô fechando aqui esse nosso dia de hoje aqui, falando assim, olha só, desse dia que tá fechando, pega 1 minuto dele, 1 minuto que se passou, pode ser esse 1 minuto que tem aí desse nosso tempo de live aí. Então, 1 minutinho, beleza? Olha só o que aconteceu nesse 1 minutinho, cientista de dados. Durante esse minuto, 5,9 milhões de pesquisas foram feitas por usuários no Google. Então, eu estou dizendo aqui, nesse minutinho que se passou, a gente teve agora 5 milhões de pesquisas feitas no Google. A gente teve 66 mil fotos postadas no Instagram. Oh, a Alexa ficando doida aqui, começando a conversar aqui, né? Deixa eu desligar aqui. Beleza. Aí, cara, que mais? A gente teve 347 mil tweets dados
na mídia, né? 347 mil cientistas, pensa aí. Foram 231 milhões de e-mails trocados em 1 minuto. Cara, olha que louco. Olha essa aqui, né? Para trazer aqui a gente para o mundo 2022, né? Estou olhando o retrato de 2022, né? Então, ó, 90 milhões de dólares foram transacionados aqui no mercado de criptomoedas. 90 milhões de dólares em 1 minuto, cientista de dados. E a gente está falando de criptomoeda, né? Imagine no câmbio normal, da moeda normal, do dólar, seja lá o que for. 443 mil vendas foram feitas dentro da Amazon. E se a gente for brincar, cientista de dados, você vai ver que é um volume de dados muito grande e que não para, né? Por isso a gente faz um recorte temporal, né? O cientista de dados está acostumado com esse tipo de análise. Então, olha só que interessante. O YouTube, velho, a gente teve nada, velho, 500 horas de vídeo feito, upload no YouTube em 1 minuto. Às vezes é até estranho, né? Pra gente parar pra pensar assim, né? Caraca, mano, como que em 1 minuto teve 500 horas? A cabeça chega a dar uma loucura, né? Mas aí a gente lembra que, claro, tem usuários do YouTube no mundo inteiro. Então, o que está acontecendo agora é realmente mostrando que data never sleeps, os dados nunca dormem de verdade. Então, agora é um momento muito propício, porque eu estou trazendo dados de redes sociais, mas se você parar para pensar, cientista de dados, o que está rolando aqui não é só nas redes sociais, né? Não é só nas redes sociais. Se a gente olha para a nossa empresa, para o nosso quintal, a gente vê ali que, bicho, tem dados sendo gerados a todo instante. Eu brinco com vocês falando que eu vou na padaria lá no meu condomínio e eu fico com vontade de criar uma aplicação, por quê? Porque eu vejo oportunidade, né? Tô entrando na guarita lá do meu condomínio, eu olho e falo, pô, por que ainda não tem um reconhecimento facial nesse negócio aqui e tal? Já vejo até em alguns condomínios por aí, por que não tá usando, né? Por que não tá pegando essa parada para olhar a galera que tá prestando serviço, né, para segurança e tal? Então, cara, assim, é um mar de oportunidades, é claro, né? Agora veio ideias avançadas, visão computacional e tal, mas às vezes eu tô falando de coisa pequena mesmo, né? Assim, para mim foi um momento muito massa, assim, da trajetória como cientista de dados, né? Na verdade, como treinador, né? Como formador de cientista de dados, para mim é uma honra muito grande quando eu vejo o sucesso dos meus alunos, é claro, né? E aí eu conversava hoje com a Carla, ela é uma pessoa sensacional, fantástica. Carla é cientista de dados, trabalha na Stefanini, e ela falava assim, Eduardo, a gente vê algumas coisas assim, quando a gente para olhar o nosso dia de trabalho, a gente vê a importância que os dados têm. A gente passa um grande tempo do nosso trabalho, né, fazendo a mineração desses dados, trabalhando esses dados, tentando extrair insights das pequenas análises, né? Então, assim, muito antes da gente chegar ali, construir, fazer predições, a gente já tem chance de gerar valor de uma forma muito preciosa para a empresa. Então, assim, a gente realmente, cara, tá num momento, né, num momento muito grandioso para se trabalhar com essa parada. Eu falei alguns dias atrás que eu estava fazendo uma consultoria para a galera do Banco do Brasil e eles, auditores, né, pô, não tinha nada a ver com a área de tecnologia, quiçá para a área do negócio em si, saca? É tipo uma galera que é da auditoria de serviço jurídico. Mas aí quando a gente para pensar nas coisas que estão acontecendo no mundo com as soluções de inteligência artificial voltada para o jurídico, aí a gente realmente entende o porquê que essa galera está se mexendo também para aprender a trabalhar com os dados, né? É que hoje a gente encontra, inclusive, robô advogado. Olha que louco, né? Então, assim, coisas que para um juiz, pensa em um juiz, tanto de lei que esse cabra não teve que ler na vida para saber de direito, né? Aí agora você pega uma máquina preditiva desenvolvida ali com os transformadores tal, tudo isso que está em voga aí, que desenvolveu o ChatGPT-3, não sei se você viu, foi um boom agora da inteligência artificial, né? Você pega uma parada dessa, o juiz leu, sei lá, ainda que ele tenha lido muito, se ele leu, sei lá, 100 livros por ano durante, sei lá, 40 anos, ele leu, sei lá, 4 mil livros, fiz a conta de cabeça aqui bem mal e porcamente, né, que não sou lá essas coisas, mas pensa quantos livros, né, uma máquina preditiva pode ler para treinar, né? Quantas bibliotecas você joga dentro desse algoritmo para que ele possa ali tomar as melhores decisões, encontrar as melhores brechas, saca? Então, assim, é o mesmo. Olha só o que eu vou falar.
É a mesma desvantagem que aquele cabrinha lá que jogava xadrez tinha quando a galera lá eu esqueci o nome lá, né, aquela galera que desenvolveu lá a inteligência artificial para ganhar do campeão de xadrez, esqueci o nome deles lá. Pensa aí, velho, é a mesma desvantagem que o juiz, que o advogado tem na hora de pegar um robô advogado. Porque o robô advogado foi treinado com milhões de literaturas, enquanto o cara, em vida, ele leu, estudou, aprendeu e teve ali, sei lá, os 4 mil que a gente fez aqui, né? Os 4 mil livros que ele leu. Então, cara, realmente a inteligência artificial veio para ficar. A gente vê outro caso também muito famoso desse, que é o caso dos taxistas de Londres, né? Eu não sei se você sabe, mas assim, teve uma época muito cabulosa, assim, que pro cara ser taxista em Londres era muito foda. Ele tinha que se preparar de uma forma muito cabulosa. Por quê? Porque ele tinha que ser o cara pontual, né? E para ser pontual, ele precisava conhecer as rotas. Então não era qualquer um que conseguia a vaga lá para trabalhar como taxista. Ele tinha que provar que conhecia a melhor rota, o melhor caminho. Aí beleza, aí tá bom. Aí agora, velho, você encontra lá o Eduardo lá, com 18 anos, abre o Waze e pronto, mano, ele encontra a melhor rota. Na verdade, né, a rota cai na cara dele, né? Então, assim, é o tipo do conhecimento que a gente sabe que ele realmente tem um potencial disruptivo, né? É meio que desleal. Só que quem é que ganha com isso tudo, cientista de dados? É quem sabe manipular essa parada toda para o benefício, é claro, ou próprio ou da instituição no qual ele trabalha. Né? Então, assim, eu fico vendo, eu conversei com 2 alunas hoje, eu conversei com a Carlinha, que é cientista de dados, da Stefanini, e conversei com a Vivi, que ela é analista de dados na 123 milhas. E aí ela falava assim, Eduardo, olha só que louco, apesar de eu estar trabalhando como analista de dados aqui, ter um salário bacana, eu já tive a oportunidade de pessoas entrarem no meu LinkedIn e me chamar para trabalhar em outros lugares, porque viram ali o meu conhecimento em dados, e eu não fui por quê? Porque às vezes tinha que ir para outro estado, às vezes eu estava pouco tempo ali na empresa e estava me desenvolvendo numa parada massa que eu estava aprendendo. Então, assim, velho, é um mar de oportunidade, muitas empresas atrás de quem sabe lidar e manipular com esses dados. Beleza, cientista? Esse é o meio onde você está entrando agora, nesse exato momento. Beleza? Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso tudo, mesmo vendo tudo isso, eu sei que passa muita dúvida na nossa cabeça. Por quê? Porque, cara, eu sei que não é fácil, a gente sempre tem dúvida, o início da jornada é sempre complicado, a gente tem várias inseguranças, e, cara, eu tô aqui exatamente para compartilhar contigo, para você ver que não é só você, mas que existe sim uma forma da gente ultrapassar esses obstáculos e muitas vezes até transformar esse obstáculo numa alavanca para a gente se preparar de uma forma melhor e se posicionar nesse mar de oportunidade que a gente vê, né? Então, eu trouxe aqui algumas e eu queria falar um pouco sobre cada uma delas, né? Então, a primeira dúvida a primeira das top dúvidas que tem aqui é essa aqui, olha só. A partir de que ponto de estudo ou de domínio e preparação eu posso começar a conseguir concorrer a vagas na área, né? Então, vagas para cientista de dados ou vaga para a área de dados, né? A partir de que ponto ou domínio? E o fato, cientista de dados, é que, assim, eu poderia muito bem falar para você assim, cara, se você for um full stack, né? Se você realmente souber tudo de Python e souber criar aplicações de ciência de dados, então você realmente está preparado, você pode ir. Só que o fato, cientista, é que no dia a dia, ainda que você seja um full stack em Python, presta atenção, ainda que você seja um full stack em Python, e ainda que você já tenha criado aplicações, no dia a dia, no campo de batalha, é diferente. Então você vai estar se deparando com problemas nas empresas que vai ser um problema que você nunca viu, sabe por quê? Porque você não estava em contato com os dados da empresa. Você não estava lá. O problema é diferente, saca? Tipo, você tá olhando ali para os dados do que você já passou na vida, mas você nunca foi treinado com esses novos dados que é da empresa para onde você vai. Então, se você for esperar esse momento ideal, você não vai nunca, porque isso não existe, saca? Não existe momento ideal. O momento ideal é o agora, velho. É o agora. E como que você pode fazer isso? Aí sim, é claro, existe um ponto onde você vai ter domínio de
um conhecimento que, pelo menos, você sabe o ponto de partida, tá ligado? Você sabe assim, beleza, eu tô num ponto aqui onde eu consigo, eu tenho um domínio de ferramentas de manipulação de dados, eu já tive alguma experiência aqui com a modelagem preditiva, então, cara, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou tentar resolver essa parada com o que eu sei. Aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar na hora, aí você vai ter um problema diferente, aí você vai buscar outras coisas que você nunca utilizou. Né? Aí você vai buscar um pacote Python diferente, vai estudar uma metodologia, um modelo, um algoritmo diferente, porque a Carlinha até me falava hoje, ela fez uma parada lá com série temporal, aí a parada não deu muito bom e ela precisava treinar a máquina preditiva dela de novo. E ela queria usar um outro algoritmo, porque os que ela tinha testado não tinha dado a assertividade bacana. E é isso que você vai encontrar sempre. Saca? Quando você começar a não encontrar mais tipo de dúvida, você tá na sua zona de conforto. Aí você tá na zona de conforto, velho, aí você não prospera, você não cresce. Saca? Tipo, é que nem a gravidade, você chega num ponto ali, aí, pô, você vai descer, beleza? Então, assim, chegou aqui? Não, então, pra não descer, o moleque faz que nem a Falcon 9 lá da Tesla, né? Encontra o ponto de ruptura do platô e continua subindo mesmo, saca? Continua procurando prosperar. Então, como é que eu te respondo isso aqui, né? A que ponto de domínio de estudo existe, pelo menos na minha metodologia, e cada um tem uma metodologia, né? Um ponto onde eu entrego ali você para o mundo, é claro, não te jogo, tá bom? Vou estar do seu lado, pegando na sua mão, mostrando para você onde você deve ir, onde você deve clicar, para que você se sinta seguro para ir para a empresa, para o dia a dia, para o campo de batalha, mostrar ali o que você já sabe fazer. Porque uma outra coisa que vai acontecer é isso. Você vai mostrar para a empresa o que você já sabe fazer. Ela não espera que você saiba tudo, não, cientista. Ela vai olhar para você e vai falar assim, deixa eu ver se esse cara consegue, pelo menos, sair da primeira dúvida que a gente está vendo. Porque se ele sair da primeira dúvida, eu sei que ele já é um cara que está mais ali para frente, é um cara meio autodidata, consegue se virar, e é isso que a empresa está procurando. Beleza, cientista? Passo essa para frente e bora para a segunda. Eduardo, você acha que idade atrapalha, de alguma forma, uma colocação no mercado? Tá aí outra das top 10, a segunda, moleque. Você acha que a idade atrapalha? Eu já falei algumas vezes, mas eu vou explicar assim a minha visão, beleza? Meu ponto de vista. Muitas vezes eu tive num momento onde eu precisava de pessoas para me ajudar e eu tive ali o privilégio de poder escolher algumas dessas pessoas para trabalhar comigo num projeto onde eu estava. E aí, na hora da gente fazer os processos seletivos, eu encontrava pessoas novas, pessoas mais velhas. E, cara, você sabia que a minha preocupação, primeira, né? Minha preocupação é, será que o cara vai ter disposição para me ajudar nessa parada aqui? E eu queria ver se ele tinha energia para encarar os desafios que nem eu sabia quais eram. Por quê? Porque era um projeto novo, né? A gente não tem como saber, né? Ainda mais em se tratando de inteligência artificial, de trabalhar com dados, entendeu? É novo. Então, a primeira coisa que eu ia capturar era isso. Aí, a segunda coisa era, beleza, o background ali, o que ele sabe fazer, saca? Eu não ia estar olhando para a idade, independente da idade, se ele era novo ou se ele era mais velho, para mim não era importante. Às vezes, o cara já tem uma experiência na bagagem, por mais que não tinha nada a ver com a área, serviria até como um plus para eu dar uma estrelinha para ele e trazer ele para trabalhar comigo na minha equipe, né, para ser meu parceiro na equipe. Então, assim, a idade não atrapalha. Definitivamente não atrapalha, ainda mais pra gente, saca? Então, assim, eu sei que é um preconceito muito doido, principalmente se você passa ali dos 40, 50 anos, quiçá até 60, né? Tem galera aí que tá no mercado e tá tudo bem, mano, com 60 anos. E aí, né? O que vai delimitar é o seu esforço, é a sua vontade de estar ali sempre atuando e trabalhando, tá bom? A sua maturidade para tomar não algumas vezes. Então, assim, cara, isso é super normal. Definitivamente não é a idade que vai te tirar, beleza? E se for cientista de dados, poxa, que bom seja, porque se uma idade está criticando, se uma empresa está te criticando por causa de idade, não por conta da sua competência, é porque ela não te merece. Tamo junto? Beleza? Então, bora para frente. Questão número 3 aqui, né? A top dúvida número 3. Como eu faço para encontrar emprego na área sem certificado? A galera tá pouco se lixando para certificado.
É o que eu acabei de falar. A galera tá desesperada precisando de alguém que saiba lidar aqui com o Python, mano, porque tem dados sendo gerados a todo momento. Você acha que eu tô preocupado mesmo se tu tem um certificado lá da não sei o que lá, não sei lá das quantas? Pô, mano, tu não tô... Assim, sabe onde que o certificado vai ser importante? É assim, ó. Imagina que tu vai ser um DBA da Oracle, beleza? Tu precisa... O cara já tem a estrutura dele ali de bancos de dados e tal, e aí ele precisa de um cara para administrar essa parada. E aí ele quer saber se o cara tem as skills para trabalhar com essa coisa específica, que é o banco de dados da Oracle. Aí ele vai lá e olha, pô, primeira, né? Só para olhar assim, eu só quero quem tenha certificado. Mas mesmo assim, não vai ser isso que vai definir se o cara vai ser vai encontrar um emprego ou não, tá ligado? Então, bicho, essa parada de certificado, isso definitivamente não é o gatilho que vai fazer você ser ou não eliminado. Definitivamente. Não vai ser essa parada que vai te eliminar. Você tem? Ótimo, beleza, mas hoje até fiz uma postagem assim, né? Ah, em Deus nós acreditamos, né? Os demais que me mostrem os dados, né? Cara, você pode ter o certificado de Harvard. Cara, tu sabe trabalhar com Python, você sabe trabalhar com SAS? Opa, beleza. Então a gente começa a conversar aqui e chega junto aqui para me ajudar no squad aqui, que a parada aqui é coisa séria. Aqui é valendo a criação da empresa. Chega junto? Chega. Ah, então você entende como é que é? Então, definitivamente não é certificado, não é titulação que vai ser a parada que vai te eliminar. Tira essa parada da cabeça, tá bom? Outra coisa, Eduardo, como ingressar nessa carreira mesmo sem experiência? O fato é, você não ingressa numa carreira com a experiência que você quer. Saca? Você vai entrar com a sua experiência de acordo do jeito que você está, e a empresa olhe para você e fale assim, o Eduardo, do jeito que ele está ali, a experiência que ele tem, ele vai entrar. Mesmo eu sabendo que ele não tem a experiência total. Por quê? Porque é difícil encontrar esse cara que tem a experiência total. Saca? Existe? Existe. O Elon Musk, na hora de levar a galera lá para trabalhar na SpaceX, só queria exatamente os astronautas que era muito doido. Por quê? Porque, meu amigo, ele ia mandar foguete para a Lua, mandar foguete para Marte. Você acha que ele queria qualquer astronauta? Claro que não. Aí sim ele pegou os caras que tinham mais experiência lá, meu amigo. Chegou na NASA lá e falou assim, amigo, você recebe quanto aí na NASA? X? Chega para trabalhar comigo aqui na SpaceX que eu vou te pagar 10x. Aí sim, beleza? Mas, cara, no dia a dia, né, outra coisa que eu conversei com a Carlinha hoje, cara, a gente chega no dia a dia e a experiência vem na hora, é no campo de batalha, beleza? Mas mesmo assim, existem formas de você nunca ter entrado numa empresa para trabalhar com dados, como cientista de dados, e ainda assim, pelo fato de você ter criado experiência fora da empresa, mas experiência em outras formas, isso te coloca num rol de pessoa com experiência. Então, existem formas e, cara, são como eu falei, são metodologias e metodologias. Eu coloco os meus alunos para o mundo, porque eu sei que ao colocar eles para o mundo, eles vão ter a experiência e quando pensa que não, eles já estão brincando, já estão trabalhando em coisa de verdade, valendo dinheiro, e aí ele nem percebe que ele já teve dinheiro. Aí ele falou, opa, peraí, eu fui cientista de dados aqui, ó, eu tive isso aqui. Aí começa a cair a ficha. Aí o que ele faz? Ele começa a fazer um freela. Aí cai o freela, aí ele, opa, olha só, fiz aqui. E aí ele começa a ter essa experiência sem ele nem perceber. Então existe sim uma forma de colocar a experiência, ainda que você não esteja dentro da empresa, tá bom? É claro, são metodologias e metodologias eu estou falando aqui exclusivamente da minha, tá bom? Como iniciar a carreira para quem está fazendo transição de carreira? Meu do céu, você tem que seguir um passo a passo a metodologia, saca? Tipo, aqui não tem jeito. Cara, pensa aí, né? Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu estava querendo sair do Banco do Brasil, minha transição de carreira. Estava cansado, já não tinha propósito, ganhava bem, eu estava ali com um super salário, trabalhava no melhor lugar aqui de Brasília, num prédio muito massa, com máquina de café, de Nescau, aquela coisa toda, e com tudo, massagem 2 vezes por semana, saca? Tipo, cara, tinha tudo, mesmo. Tinha tudo. Como eu não era o gerente, né? O gerente tinha até a celular. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim para mim, né? Porque aí te acha também você com o telefone da firma, né? Mas eu não tinha o celular. Tirando isso, eu tinha tudo lá, como um técnico, mano, como um sênior lá na parada. Mas não tinha propósito, mano.
Não tinha proposta. E aí eu tive que me virar na minha transição. O que eu fiz? Eu comecei a me preparar para essa transição. E aí, para me preparar para essa transição, eu precisava conversar com alguém que já tivesse passado por isso ou que tivesse experiência para me falar de qual é das paradas, que sozinho eu não ia conseguir. E aí, sabe o que rolou? Aí eu fui aprendendo, saca? Eu fui entrando ali em alguns lugares onde as pessoas ensinavam exatamente como fazer. Então, velho, não existe transição fácil. Transição dói pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Transição é muito foda. Por quê? Porque te tira da zona de conforto. Tu sai ali das coisas que você tá acostumado, né? Mas assim, cara, é fazer, seguir a metodologia, é ser o cara que tem consistência, saca? Tem que ter consistência, não adianta fazer uma vez ou duas e falar assim, ah, beleza, fiz duas e desiste. Aí não, man, aí não é transição, saca? Transição você tem que ter consistência. Por quê? Você não consegue as coisas do dia para noite. Você precisa seguir ali a metodologia e saber que tem uma maturação, né? Tem um plano de maturação. E o que é melhor, não é igual para todo mundo. Para uns pode ser antes, para outros depois. Mas tá tudo bem. Mas seguindo o método, seguindo as paradas direitinho, é a melhor forma de se fazer uma transição de carreira. Sozinho, dói. Tentei também, só que vi que doía. E aí, é claro, a gente busca ajuda, beleza? O que mais, Eduardo? Olha só, é complicado para quem quer iniciar nesse mercado? Cara, é complicado dependendo do seu ponto de largada, dependendo de como você está. Beleza? Olha só para você ter ideia. Esses dias eu conversava com uma aluna, o nome dela é Márcia, e ela falava assim: Nossa, Eduardo, você vai. Eu tenho certeza que eu vou ser a primeira que você vai falar assim, cara, de doméstica a cientista de dados. Pensa na transição de carreira que essa mulher tá fazendo, moleque. Agora, pensa se ela conversa comigo todo dia. Moleque, é sangue no olho, corre atrás, faz as paradas, saca? Aprende de verdade, porque não tem vergonha de perguntar, não tem aquela coisa assim de, a pergunta bicho, é sangue no olho, é o seu futuro, é aquilo que você procura de melhor para você, para sua família, para os seus filhos. Então, quando você coloca força e energia nessa parada, aí não tem como dar errado, né? Porque, meu amigo, é aquela história, né? Tem uma frase que denomina isso aí, né? Como é que é, cara? Poxa, eu esqueci. É uma frase muito doida, que é assim, cara, não tem jeito, não pode dar errado. Por quê? Porque você tá colocando energia, tanta energia naquilo, que, cara, vai dar certo, saca? Vai dar certo, você tá ali envolvido. E eu olho para ela e falo assim, Marcinha, tamo junto, e eu vou ver essa parada, e isso aqui, o que é melhor, vai inspirar muito, mas muito mais gente, que inclusive, ó, tava numa escala de tempo ali mais próximo de alcançar essa parada do que você. Mas é claro, né? É complicado, cada um tem um nível de consciência diferente para aprender o que precisa aprender. Cada um está disposto a gastar uma quantidade X horas por dia para fazer essa parada diferente do outro, né? A gente tem que ser humano também e saber que muitas vezes a pessoa tem, sei lá, tem 3 filhos que nem eu. E aí para fazer a parada fica um pouco mais complicado, mas mesmo assim existe uma possibilidade para você fazer a sua transição, tá bom? É complicado? É. Agora, vou tentar te responder agora direto o que você queria, porque eu tô falando o que você precisa, mas agora eu vou falar o que você quer, tá bom? Cara, complicado? Não é. Você precisa de uma metodologia e aplicar essa consistência ao longo do tempo, tá bom? Bicho, a gente brinca, mas é a mesma coisa. Você quer emagrecer, moleque? Eu tô passando por isso aí, tô tentando emagrecer, eu sei o tanto que é Freud, mas eu sei que eu preciso fechar a boca e eu preciso fazer a minha atividade física, senão não vai dar certo, entendeu? É processo. Tamo junto? Beleza? Então, outra coisa, ó, é necessário ter faculdade na área e é necessário ter inglês? Faculdade eu não vou nem falar, beleza? Eu me abstenho de falar, tá bom? Já falei mais de uma vez, cara. Definitivamente não. Agora, é necessário ter inglês? Cara, necessário? Não. Mas é bom que tenha? Sim, se você tiver, melhor ainda. Você não tem? Isso é impeditivo? Cara, impeditivo não, mas vai ser mais demorada a parada. Por quê? Porque a gente olha, por exemplo, para a gente trabalhar com Python, se você vai olhar uma documentação aqui do Python, a documentação ela está em inglês.
Pô, Eduardo, eu uso o Google Tradutor ali, o Google Tradutor agora usa Deep Learning para fazer a parada. Eu vou falar, agora tu tá safo, tu tá entendendo que, né, a inteligência artificial, a era dos dados chegou e aí essa parada funciona, que é uma beleza. Ajuda, ajuda. Mas, quando eu tava começando ali, alguns 16 anos em bolinha, era muito mais Freud. Tinha que pegar os manual lá, moleque, e os manual também tudo em inglês, e era difícil, velho, você ficar toda hora pesquisando palavra, no, é muito foda. Aí eu tive que aprender pelo menos a ler. Tá bom? Então, cara, hoje eu me pede para falar aqui, você viu eu falando aqui, ó, Data Never Sleeps, pô, passei vergonha, falei mal aqui, saca? Se eu jogasse isso aqui na Alexa, ela não ia saber o que eu tô falando. Mas eu sei pelo menos ler, saca? A leitura aqui é realmente necessário, de certa forma, para você conhecer a documentação. E olha, amigo, você vai ser amigo da documentação, saca? Stack Overflow, moleque, é nosso parceirão, velho. Você nunca vai estar sozinho aqui na ciência de dados e trabalhando com programação em geral, né? Você vai estar num blog desse como o Stack Overflow para ajudar a gente a resolver os bugs, tá bom, cientista? Então, vamos lá. É possível fazer uma transição de carreira em menos de um ano? Deixa eu mostrar para você uma parada aqui. Eu acho que tem um aluno aqui que ele fez ali, saiu ali, estava cansado já, recebendo a bolsa da faculdade ali, pô, bolsa de 400 conto, tava cansado, e aí, esses dias a gente trocou uma ideia, e ele demorou 9 meses, esse aqui, ó, ali, ó, esse vídeo aqui, ó, beleza? Eu vou jogar esse vídeo aí no chat, aqui, né, tal, mas eu vou jogar, deixa eu passar aqui, só para ir embora aqui, ó. Aí, beleza. Ó, vou colocar esse vídeo aí no chat para tu ver que é o meu querido Vitão. Vitão, moleque, ficou 9 meses ali sofrendo um cadinho para conseguir se posicionar. Cara, conseguiu se posicionar, tá lá, tá de boa. E, cara, é ponto fora da curva? Cara, às vezes sim, tá bom? É tradicional? Eu falo que eu gosto, eu fico mais tranquilo, né? Porque aí eu olho para os meus alunos, eu estou sempre conversando com eles e fazendo as contas, né? Quando eu falo de salário, eu uso até um intervalo aqui, né? De 5 a 12 mil, que é para eu não perder a integridade da minha palavra, né? Então eu posso usar porque é o que eu vejo com os meus alunos. Então, beleza. É possível transição de carreira em menos de um ano? É possível. É típico? Não, não é típico. Agora, de 1 a 2 anos, aí a coisa começa a ficar muito melhor para você. Beleza? Agora, Eduardo, você está falando de cientista de dados, né? De cientista de dados. Você tem um quezinho aqui antes, que é o seguinte, meu amigo, quando você chega no módulo 4 ali do treinamento, quando você vê ali só a parte de estatística, de SQL, de análise exploratória, processamento de dados, com as ferramentas Python e com o nosso querido SAS, o que aconteceu nesse ponto? Meu amigo, você ficou o tora da análise de dados. E aí, se você não conseguiu ser cientista de dados ainda, em menos de um ano você consegue trabalhar, sabe com o quê? Como analista de dados. Dá uma olhada aqui na quantidade de vagas que você encontra aqui no LinkedIn para analista de dados. É gente para dedéu. Nem coloquei filtro de país aqui, mas deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Vagas. Beleza, vagas. Olha aqui, cara, olhando no Brasil, milhares de vagas para analista de dados nesse exato momento aqui, ó. 4 mil vagas. Então, assim, né, vaga tem, é possível? A gente só precisa realmente, aqui nesse caso, ó, lenha na fogueira. Tamo junto? É preciso dominar e gostar de matemática e estatística? Vou usar as palavras da minha querida Carlinha, que vai estar lá na era do CD Pro, que ela falava assim, Eduardo, eu fiz matemática industrial e aí depois eu fui fazer um mestrado em alguma coisa lá que eu esqueci, fez o mestrado, foi para o doutorado lá em engenharia de alguma coisa, acabar que ela não terminou o doutorado, e aí depois eu entro e descubro que, cara, a gente não precisa, a gente não faz nada de cabeça, os algoritmos é só chamar os negócios, a gente realmente precisa da matemática e da estatística o suficiente para a gente saber fazer ali os testes nos dados, saca? Para a gente conhecer os dados. Aí tá mais voltado para análise e processamento de dados do que para matemática em si. Então, cara, é preciso dominar? Definitivamente não. É preciso gostar? Pô, man, dados pra gente, número é a mesma coisa, saca? Dados e número é a mesma coisa. Precisa fazer conta de cabeça? Definitivamente não. Mas você precisa gostar de analisar valores, de descobrir padrões nesses valores? Sim, cara, você tem que gostar, saca? Gostar. Se você não gosta? Não, man, aí, pô, não gosta, saca? Entendeu? Então, assim, mas, cara, dominar? Não. Ela é
praticamente quase uma doutora, e realmente falou, poxa, Eduardo, e realmente a gente é um apaixonado pela parada, mas eu não preciso fazer as contas, né? Tá tudo feito lá, né? Então, assim, o Python é o poder, moleque. O Python faz um mais um para você. Ela usou esse termo, né? O Python faz um mais um para você. Então, assim, mano, cara, definitivamente não. Em quanto tempo para dominar as ferramentas de ciência de dados? Mesmo sem formação superior, é possível ter uma boa colocação no mercado? Cara, formação, acho que eu não preciso nem dizer, né? Agora, em quanto tempo para dominar as ferramentas de ciência de dados? Eu vou te dar um exemplo. Se você quer focar somente ali na parte de análise de dados, para você já entrar no mercado de dados, né? Cara, com a ferramenta SAS, ali algumas horas, algumas 100 aulas ali, você já tem ali o domínio da ferramenta para você iniciar o seu trabalho, tem ali o seu portfólio e você já consegue fazer análise de dados para muitas empresas. Para muitas empresas, quiçá todas, porque se o Banco do Brasil usa SAS, meu amigo, eu posso utilizar isso aqui aonde? Em vários lugares, saca? Então, tipo assim, pô, tanto de empresa grande aí, capital aberto usando planilha, man, fala sério, e tu aí com SAS, aí é questão de encontrar a oportunidade de se posicionar, que é uma outra parte do treinamento que eu, né, geralmente eu dou foco pra galera, que aí também complementa o posicionamento para você na sua carreira, tá bom? Por isso, cientista de dados profissional, né? Beleza? Outra pergunta, Eduardo, o que seria o básico para poder começar a trabalhar? E aí é aquilo que a gente estava falando, né? Se você está querendo ser analista de dados, você precisa trabalhar bem com os dados. Você conhece alguma ferramenta que te deixa ali tranquilo para trabalhar com análise de dados? Ou você já chegou num ponto onde que a programação Python já está tranquilo para você consultar os dados, fazer análise, fazer estatística, saca? Isso tudo está tranquilo para você? Então é o momento, saca? Isso é o ponto básico para você começar a trabalhar. É o ponto onde você vai começar a ajudar as empresas, tá ligado? Então, assim, essas são as dúvidas, assim, cara, que para mim são as top 10 e que muitas vezes pode te parar ali de entrar nessa era que a gente vive, que é a era da revolução dos dados, mesmo. A gente vive a era do CDPRO, do cientista de dados profissional. Esse cara tá chegando de uma forma muito cabulosa, as empresas estão começando a olhar que ele pode resolver os seus problemas e cada vez mais procura. Outra coisa que... Hoje foi muito massa, hoje para mim o dia foi fantástico. Conversei com 2 exemplos para mim, né? E aí, uma delas, as duas falaram, para falar a verdade. Eu postava as paradas no LinkedIn, moleque, e parecia, tipo assim, urubu na carniça, saca? A galera já vinha me pegando. Teve um até que falou assim, eu não sei se essa foi a Carlinha ou se foi a Vivi, mas uma delas falou bem assim, cara, teve um que, tipo, o cara ofereceu o dobro para eu sair da empresa e trabalhar lá, eu não fui porque tinha que mudar de cidade, uma coisa assim, saca? Eu falei assim, caraca, minha, olha só. Então, cara, oportunidade tá chovendo, você só precisa se posicionar. Tamo junto, um beijo, um abraço e até amanhã. Simbora, cientistas de dados. Valeu!